Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa quarta aula de filosofia com a turma do terceiro ano. Nós vamos fazer uma revisão do capítulo 1, tipos de conhecimento, das páginas 288 a 295. Esse capítulo ele será abordado na nossa avaliação parcial da segunda etapa. Os itens abordados serão: a curiosidade nos ajuda a conhecer, como você sabe que o mundo existe, refletindo sobre os sentidos, sentidos e engano e uma história em uma caverna. Bom, primeiramente aqui no início do nosso capítulo 1, que ele fala sobre os tipos de conhecimento nas páginas 288. Na verdade, quando ele fala de tipos de conhecimento, ele está falando justamente sobre como nós podemos conhecer as coisas que estão no mundo, né? Através do que nós adquirimos conhecimento. E as duas formas que nós temos de adquirir conhecimento, conforme o que nós vamos estudar, uma é o pensamento e a outra são os sentidos. O pensamento, gente, é a capacidade de compreender, formar conceitos e organizar também esses conceitos, né? Ele vai possibilitar a associação de dados, a transformação desses dados em uma informação e sempre vai estar relacionado, né, consequentemente, a uma resolução de um problema, a uma decisão, uma tomada de uma decisão, julgamento sobre alguma coisa. Já os nossos sentidos também são uma maneira que nós temos de adquirir conhecimento, né? Porque através dos nossos sentidos nós percebemos o que tem ao nosso redor, que no caso é o tato, visão, olfato, né? O olfato, paladar e a audição. Página 290, a curiosidade nos ajuda a conhecer. Bom, nós temos aqui um poema que vai falar um pouquinho também, não é, sobre essa questão da curiosidade, que também, além do nosso pensamento, que vai fazer com que a gente pense sobre algumas coisas, ela vai nos ajudar a conhecer alguma coisa, porque quando nós estamos curiosos, nós vamos fazer uma pesquisa para descobrir, né, sobre o que nos deixou curioso, e isso também faz com que a gente adquira conhecimento. Então vamos lá. A perda do olfato eu não lamento, afinal o olfato só serve para cheirar os 4 elementos. Vamos ao fato, o paladar eu perdi, mas não porque eu perdesse. Tirei da cabeça o gosto do abacaxi, do ouvido, não ouvido, pois tendo desenvolvido a guerra dos sentidos, me voltei para o silêncio, o som não faz sentido. Então nós podemos perceber aqui que ele fala um pouco sobre os sentidos. E os sentidos também é uma maneira que nós temos de conhecer o mundo. Como você sabe que o mundo existe? Na página 291. Uma das possíveis respostas diz respeito a conhecer o mundo por meio dos sentidos, né? Ou seja, porque você pode estar vendo o céu, né? Você pode estar pegando em alguma coisa. Mas será que isso é uma boa resposta? Será que isso realmente é um bom argumento? Ou alguém poderia argumentar com você: ah, você sabe que o mundo existe porque você está olhando para o céu e vendo as estrelas? E se os seus olhos te enganassem, né? Ou seja, se você realmente estivesse olhando, acha que está vendo uma coisa, mas está vendo outra. Ou seja, será que os nossos sentidos eles podem nos enganar? Então, se nós conhecemos as coisas através do nosso sentido, e os nossos sentidos podem nos enganar, será que muitas vezes nós estamos realmente adquirindo conhecimento ou nós estamos sendo enganados? Refletindo sobre os sentidos na página 292. Bom, aqui nós vamos ler uma história, tá? E nessa história a gente pode perceber como os nossos sentidos, eles realmente podem nos enganar. Camila estava desconfiada. Paulo, seu irmão mais novo, não é do tipo que costuma dividir suas balas. Tem certeza de que não quer mesmo? Insistia Paulo. Ele não deve estar conseguindo fazer seu dever de casa. Logo vai me pedir ajuda, pensou Camila. São de quê? Caramelo, daquelas que você adora. Deixa eu ver. Camila olhou bem as balas, pegou na mão, cheirou. Você me dá mesmo uma? Perguntou a menina. Até 2. Ela pegou as balas e saiu correndo. A gente nunca sabe. Ele pode mudar de ideia. 1 minuto depois, Camila saiu do quarto como um foguete, com uma grande crise de espirros. Ah, tchim! Água depressa! Ah, tchim! Acho que vou morrer? Paulo morria de tanto rir. Suas balas com pimenta, sem dúvida, funcionaram.
Então, gente, nós podemos perceber que a Camila, ela olhou essas balinhas, ela tirou essas balinhas e foi enganada. Por quê? Porque aparentemente as balinhas pareciam ser deliciosas, mas quando ela colocou na boca, dentro da balinha tinha pimenta. Então nós podemos perceber que os nossos sentidos, eles podem nos enganar. Quantas vezes nós olhamos para algo, imaginamos que é, e quando nós chegamos, vemos que é, percebemos que é outra coisa, né? Parecida com o que nós estávamos vendo. As sombras são um exemplo típico disso, né? Nós olhamos, pensamos que é uma sombra de algo que está sendo projetado, e quando nós olhamos o objeto, ele não é tão parecido com a sombra. Isso também acontece muito com a questão do tato, do paladar. Nós olhamos algo, pensamos que é agradável de pegar, e quando pegamos é pegajoso, não é muito legal, ou então o sabor não é como nós imaginávamos. Até mesmo pinturas, nós olhamos de longe, vemos uma coisa, chegamos perto, percebemos que é outra. Então os nossos sentidos, eles podem nos enganar. Então, antes de nós percebermos como os nossos sentidos podem nos enganar, quando a gente for ler a questão do mito da caverna, vamos conhecer o criador do mito da caverna, que foi o Platão, o filósofo Platão. Bom, ele era um jovem ateniense, ou seja, da cidade de Atenas, de família aristocrática, aquelas famílias que têm boas condições financeiras, uma família tradicional. Ele se chamava Aristócles. Então o nome dele não era Platão, era Aristócles. Platão era o apelido que ele tinha, porque ele tinha as costas bem largas, e aí as pessoas chamavam ele de Platão, porque o apelido Costas Largas, Platão. Ele era um praticante de esportes, inclusive ele participou de Olimpíadas, ele era um lutador, e também se interessava bastante por política. Foi um dos discípulos de Sócrates, né? O Sócrates que era um filósofo que andava nas ruas, fazendo perguntas, questionando as pessoas e despertando as pessoas a buscarem mais conhecimento através das suas perguntas, né? Inclusive, ele foi considerado uma pessoa que estava influenciando negativamente outras pessoas, porque ele fazia com que as pessoas pensassem. Então, o governo da época não gostava que ele agisse dessa maneira, incentivando as pessoas a pensar, né? Então, acabou que ele foi condenado à morte. Ele teve que beber veneno, ele foi condenado à morte. E Platão não concordava com isso, lógico, né? Porque ele era um dos discípulos de Sócrates. E também foi mestre de Aristóteles, que é um outro filósofo que nós iremos ver posteriormente, também muito importante na filosofia. O Platão escreveu a Apologia de Sócrates, que foi um texto que vai narrar o julgamento, a condenação e a morte do Sócrates, que para ele foi o seu grande mentor intelectual. Ele fundou a academia como se fosse assim, uma universidade, digamos, né? Uma instituição, e nessa instituição as pessoas estudavam de tudo um pouco: filosofia, política, ciências, matemática e até mesmo geometria. Escreveu também uma obra chamada A República, que foi a primeira obra sobre política ocidental. E também escreveu O Mito da Caverna e outras obras preciosas. Formulou suas próprias teorias, tá? Então ele também formulou as próprias teorias dele, além da que ele acreditava de Sócrates. Também teve ideias diferentes de Sócrates e influenciou muito nas ideias do Aristóteles, que apesar de tudo isso, também tinha algumas ideias diferentes de Platão. Bom, o Platão, em uma das suas teorias, né, nos seus estudos, ele acreditava que existia dois mundos: o mundo das ideias e o mundo sensível, né, que era também chamado de mundo dos sentidos. No mundo sensível é onde se encontrava a maioria das pessoas aprisionadas do mundo iluminado. Então, as pessoas, ao invés de estarem nesse mundo iluminado, que era o mundo das ideias, elas estavam presas nesse mundo dos sentidos. E nesse caso, eles só viam as sombras, ou seja, coisas que eram manipuladas por outras pessoas. Então, eles não tinham as suas próprias ideias, eles seguiam as ideias dos outros. E o mundo das ideias, ou o mundo inteligível, que era onde a pessoa se libertava desse mundo dos sentidos, e aí sim ela ia ter suas próprias ideias e ia lançar um olhar crítico sobre tudo que acontecia. Agora nós vamos ler a história, né? Uma história em uma caverna, que é o mito da caverna, escrito por Platão. Havia 3 homens que moravam em uma caverna. No entanto, eles viviam lá de um jeito bem diferente. Os 3 estavam acorrentados um ao lado do outro, de costas para a abertura da caverna.
Desse jeito, eles só conseguiam ver as sombras das pessoas que passavam lá fora ao olhar a parede da caverna. Para os três, isso era muito interessante. Eles ficavam observando as figuras, achando que tudo aquilo era de verdade. Mas não era. Eram só sombras. Nenhum deles tinha consciência de uma realidade diferente dessa, pois viviam sempre olhando para a parede, enxergando sombras. Um dia, um deles conseguiu se soltar das correntes e saiu da caverna. Foi para fora, viu o sol, as nuvens e as pessoas passando, as quais antes não eram mais do que formas desfiguradas em uma parede. Naquele momento, tudo fez sentido, e ele entendeu a diferença entre o mundo de verdade e as sombras. O que ele achava ser real, não era. Fora da caverna é que morava a verdade. Então nós podemos entender, gente, que o mito da caverna, ele fala o seguinte: esses três homens estavam dentro da caverna, acorrentados, de frente para um parede, né? E aí as coisas passavam do lado de fora e projetavam sombras nessa parede. E eles olhavam, ficavam deslumbrados. Um dia um deles se libertou, né? Conseguiu se soltar e fugiu. E percebeu que eles estavam sendo enganados pelos sentidos, né? Pelo sentido da visão, que lá fora que morava a verdade, dentro da caverna não tinha verdade, eram sombras desfiguradas. Então a gente pode perceber que dentro da caverna, se você parar para analisar, é justamente o mundo dos sentidos, que é o mundo que nos engana, não é? Que não eram as nossas próprias ideias. As sombras eram projetadas por pessoas lá de fora. E dentro e fora da caverna nós tínhamos o mundo das ideias, o mundo inteligível, que é quando ele se libertou e foi ver a verdade. Bom, aqui tem uma breve comparação do mito da caverna para que vocês possam entender melhor. Os prisioneiros são pessoas como nós. A caverna é o nosso corpo, os nossos sentidos, né? Que é uma fonte de conhecimento enganoso. As sombras são consideradas distorções das imagens, opiniões erradas, que no caso, o mundo sensível. Sair da caverna é buscar conhecimento verdadeiro. A luz solar, no caso, é o conhecimento verdadeiro, como se fosse iluminou as ideias, né? Iluminou a mente daquele que fugiu da caverna. O prisioneiro que fugiu, chegando ao mundo, é um filósofo que encontra a verdade, o mundo das ideias. E voltar à caverna, se ele volta, porque ele volta na história real, né? Ele volta até a caverna para contar para os outros prisioneiros como é que era o mundo lá fora. E quando ele volta para contar, os outros prisioneiros não acreditam nele e acabam assassinando ele, né? Ele acaba morrendo. Ou seja, as pessoas elas não aceitam sugestões. No caso aqui, esse ato de voltar à caverna é a obrigação que nós temos de compartilhar o conhecimento que nós temos. E o fato dele ser assassinado ao voltar até a caverna, as pessoas não acreditarem nele, é a mesma história do Sócrates, né? Que acabou sendo assassinado por pessoas que não entenderam a sua filosofia de vida. Nós podemos usar o mito da caverna até hoje, né, nos nossos dias atuais. Por quê? Nós vivemos como um prisioneiro da caverna. Por quê? Porque nós temos informações, né, bastante informação através das redes sociais, da internet. Nós temos muito conhecimento à nossa disposição. Mas nós temos preguiça de pensar. Ou seja, nós estamos pensando? Não, nós estamos o quê? Escutando o que as pessoas falam, né? Lendo o que as pessoas publicam e acreditando em tudo. Nós não estamos investigando para saber se aquilo é verdadeiro. Então nós somos considerados uma geração que tem preguiça intelectual. Geralmente nós não analisamos nada do que nós recebemos, nós não analisamos nenhuma notícia e existem muitas notícias falsas que acabam nos enganando. As redes sociais, elas também divulgam o quê? Falsa propaganda. Qual é essa falsa propaganda, tia Elane? Vidas felizes, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. E a vida não é assim, né? Nós temos os nossos problemas, tem dias que nós estamos tristes. Enfim, isso é normal, faz parte da vida. E qualquer pessoa que se opõe a esse tipo de vida, não quer ter rede social, é considerado como uma pessoa louca, uma pessoa desatualizada. E nós acabamos não percebendo que nós somos prisioneiros da mídia, das redes sociais, das informações falsas da internet. Nós estamos presos sim, só que nós estamos presos na caverna da ignorância, ou seja, da falta de conhecimento. Bom, gente, eu vou ficando por aqui.
Espero que vocês tenham entendido toda a nossa revisão. Estudem, se dediquem bastante para que vocês possam fazer uma excelente avaliação. Tá? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!